benefício e sacrifício. Nos teus dias de luta, portanto, fazes os votos e promessas que forem de teu agrado e teu proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo, e humanamente agradáveis aos olhos do Senhor. Irmãos, buscamos os tempos de nossa fé religiosa na esperança de obtermos inúmeros benefícios. Almejamos a cura do corpo, a prosperidade material, a harmonia no lar, a proteção aos familiares. Você mesmo, talvez, esteja buscando neste livro algum benefício para a sua vida. Isto tudo é normal. Não há nada de errado nesse propósito. Mas, para todo benefício que se busca, há sempre um sacrifício solicitado por Deus. Todos querem a graça divina, mas poucos estão dispostos ao sacrifício da verdadeira causa da desgraça em suas vidas. Por certo, não estamos falando da necessidade do sacrifício de pessoas ou animais, ou mesmo da oferenda de presentes aos deuses no altar da nossa fé. A lição espiritual nos convida ao sacrifício da maledicência, dos hábitos infelizes, da paixão desvairada, do comodismo, da reclamação, do egoísmo destruidor, do pessimismo, do desamor por nós mesmos. Quais sacrifícios nós estamos precisando fazer? Pensemos nisso antes de fazermos algum pedido a Deus. Nesse momento, convidamos a todos os nossos irmãos a unir nossos pensamentos na figura do nosso Mestre Jesus, pedindo a sua proteção, a sua segurança, a sua paz. Aproveitando a emanação dessas energias de cada um de nós, que ela possa chegar aos locais onde há a dor, o sofrimento, aos hospitais, às penitenciárias, nas ruas, em todo lugar, Senhor, onde houver a dor e o sofrimento. Recebe, Senhor, a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Minhas irmãs, meus irmãos, uma boa noite. Que Jesus nos abençoe em mais uma noite de divulgação do seu Evangelho. Hoje o tema é um tema difícil, não difícil só de abordar, mas é um tema difícil porque é delicado. É um tema que, infelizmente, está em aceitação na humanidade. Nós vamos falar do suicídio. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Allan Kardec tratou desse tema. E nós podemos só fazer não reformar, mas nós podemos colocar nesse E, colocar um acento, fazer um verbo. É a loucura. O suicídio é a loucura. Por quê? Porque o suicida encontra tudo que não queria. Mas o que ele quer, o que ele queria, ele não encontra, que é a morte. Porque a morte não existe. Vamos sair de uma situação difícil e entrar numa pior. Quem entra por essa porta falsa, que nós em algumas reencarnações talvez já entramos, estamos aqui por amor de Deus, estamos tentando reparar o nosso passado e, infelizmente,
porque nós não conhecemos, ou melhor, nós pensamos que conhecemos Deus, que conhecemos tudo, toda a matéria, todo o plano espiritual. Se nós conhecêssemos Deus na sua totalidade, na sua abrangência, que é impossível, porque Deus não tem começo nem fim, mas se nós tivéssemos essa capacidade de abranger toda a sua essência, seria um Deus muito chato, muito monótono, porque nós sabemos, nós pretendemos saber mais do que Ele. Por que Deus faz isso assim? Por que não faz assim? Então seria um Deus muito monótono. Mas um Deus que não é o que nós imaginamos, não é a gravidade, não é a atmosfera, não é oxigênio, não é ar, não é energia, porque tudo isso é matéria desassociada. Deus é mais do que isso tudo. Deus também está em todos os lugares, mas não se confunde. Está nos observando agora os nossos pensamentos. Deus sabe da nossa força, das nossas fraquezas, das nossas intenções, das tendências, toda a situação dos sentimentos. Então Deus está sabendo de tudo. Deixa que nós vamos até certo ponto, porque nós temos liberdade. Só que quanto mais nós atrasarmos a nossa evolução espiritual, pior para nós. Porque quando nós chegarmos se entrarmos por essa porta falsa, vamos ver que é uma situação que não tem nada a ver com a evolução para o objetivo que nós fomos criados. Então, para nós não ficarmos falando, sem entrar no tema, no texto, Allan Kardec trata dos dois tipos de suicídio, porque, na real, existem dois tipos de suicídio. O suicídio, que é esse que estou quase cometendo aqui no livro, obrigado. Esse suicídio eu não carrego comigo. Então, existem dois tipos de suicídio, o direto e o indireto. Allan Kardec vai tratar dos dois nesse capítulo. Esse capítulo 5 do Evangelho, é o segundo capítulo com mais itens do Evangelho. São 31 itens. E o primeiro, com mais itens, é o capítulo 28, a eficácia coletânea de preces. São 84 itens. Então, Allan Kardec começa assim. Que não foi Allan Kardec, né? A gente fala em Allan Kardec porque Allan Kardec foi pseudônimo. O nome dele era Hipólito Léon Denisard Rivail, professor Rivail mais conhecido. Mas como ele não quis assinar as obras com o nome de Rivail, porque o pessoal ia comprar as obras por causa do nome conhecido, e o seu mentor diz para ele que não é Zéfiro, que não há existência na França, foi um sacerdote do Ida, então ele se chamava Allan Kardec, e ele preferiu colocar esse pseudônimo. Então, o professor Rivail, ou Allan Kardec, como queiramos, ele começa assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Duas ressalvazinhas. Quando eu falo em homem, é homem e mulher, porque o sexo é anatômico. Que pergunta a 202 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o espírito tem sexo. E nós viemos no corpo que for necessário. O sexo é anatômico. Então, quando eu falo em homens, estamos abrangendo. Vocês, mulheres, estão também incluídas. Não tem ninguém fora do contexto. Mas, assim, quando nós, como fala aqui, o suicídio indireto, quando ele diz que nós entramos nas vicissitudes, não temos forças para sair. Porque a gente diz assim, às vezes a gente pensa assim, eu vou tomar um gole só, eu vou dar
uma cheirada só, eu vou dar uma prensa só no baseado, eu vou fazer só uma vez para ver como é que eu vou sair. É um grande engano. Porque quando a gente abre a porta para os vícios, a gente traz, já tem vários irmãos nos esperando. E depois que nós emprestamos para eles o veículo, para eles se drogarem, se prostituírem, não vão querer mais que nós saiamos, porque é uma referência que eles têm em nós. Então, eu vou só essa vez, é porque eu estou depressivo, é porque eu estou melancólico, porque melancolia e depressão são sinônimos, né? Mas é porque eu estou triste da vida. Não entre nessa loucura. Estou triste, vou fazer uma oração. Estou desanimado da vida, não tenho o que fazer. Vamos limpar a casa, vamos limpar o carro, vamos fazer qualquer coisa para a mente trabalhar. Mas se quisermos fazer algo melhor, temos asilos, temos hospitais, temos favelas, temos creches, temos orfanatos, tem pessoas passando por necessidades, temos palafita no nosso município, no bairro que eu moro, no Ponto Marim, até pouco tempo tinha palafita, não sei se ainda tem. Nós visitávamos, quando a maré não estava cheia, nós íamos lá, cheio de crianças. E pasmem vocês, soltando pipa, o pátio da casa delas era o mar. Elas entravam com a maré seca, com lama até as coxas e ficavam assim, ó, não podia se mexer, ficavam desse jeito brincando, felizes da vida. Vamos até ele levar um pão, levar uma roupa, levar um caderno, levar um carinho, levar alguma coisa para nós sairmos desse marasmo. Nós achamos que a vida é só olhar para o nosso umbigo, mas tem pessoas passando por situações diversas. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. Evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Tem mais um suicídio indireto que a gente não conta. Pegamos, fazemos um prato de comida, nivelamos, ingerimos aquele, só mais um. Botamos outro, agora eu vou lavar o prato. Mas quando levantamos da mesa, vamos lá, pegamos mais uma coxa de galinha, mais um pedaço de carne, e vamos mastigar até a pia. Gula, vamos matar o nosso amigo aqui. Porque nós não viemos aqui, nós não vivemos para comer. Nós temos que comer para viver. Vamos pegar um automóvel e vamos encher o cárter de óleo, ou o tanque até esgotar, para ver se não vai sair cheio de vazamento. Ou vamos encher um pneu bastante libra, bastante ar, vai estourar. Assim, esse amigo aqui, ele vai estourar na parte que está mais sensível, vai ter que arrebentar. É coração, é veias, enfim, estômago, pulmão, alguma coisa vai ter que arrebentar, porque nós vamos decidir. A gula é um suicídio indireto. A gente pode pensar, poxa, mas é uma coisa tão normal. É normal. Mas quando a gente excede, nós vamos saber assim, vamos falar assim, orgulho, vaidade, egoísmo e ciúme. É errado? É uma coisa perniciosa? Não. O excesso é que causa mal, causa danos. Nós devemos ter orgulho de sermos filhos de Deus. Nós temos que ter ciúme dentro do padrão da nossa esposa, do nosso esposo, do que nós estamos agora aos nossos cuidados, uma casa, um filho, mas não exceder. O egoísmo, poxa, se nós não fôssemos egoístas, nós estaríamos aqui, assim, a todos nós, cada um olhando para o outro com o nariz tampado, porque nós não tomaríamos banho, não trocaríamos de roupa. Não, temos que ter um egoísmozinho, um perfuminho, é bom, de vez em quando, lá, pô, semana em semana um banho, não foi mal. Mas vamos tomar, beleza? Porque senão a gente não aguentaria perto do outro. Já pensou? Nós vamos aqui com essa cabeleira toda assim lavada. Não estaria perto dele. Tem que ter alguém para a gente malhar. Com certeza. A gente às vezes diz assim, eu estou nesse mundo, eu estou nessa vida, eu estou pagando. Mas para quem?
está pagando. Falávamos essa semana com uma moça e dissemos para ela assim, houve uma situação agora e ela frequenta a nossa casa. Está frequentando de pouco. Eu disse, tu sabes que quando a gente entra dentro do centro espírita, a gente encara o pior inimigo, o pior obstáculo, o pior credor. Sabes quem é esse inimigo? É Deus. Eu digo, não. É Jesus. Eu digo, não. Então quem é este? Somos nós. Mas quem é que está me cobrando? Quem é que está aqui me jogando pensamentos? Sou eu que estou abrindo as portas. Ou estou me autoflagelando, ou tem alguém aqui cozinhando e eu aceitando. Então, não temos cobrador, não temos credor, não temos... Somos nós próprios. O maior obstáculo para nós vencermos nós. Quando nós conseguimos vencer, poxa, mas cadê a dificuldade? A dificuldade estava em mim. E eu falo para vocês que é o pior, é o maior, não vou botar pior, é o maior obstáculo para nós nos encararmos. Meu Deus, é difícil. É difícil a gente se encarar. Antes da pandemia, eu me encarei sem querer. Não sei quem é que fez eu me encarar. Meu Deus, até hoje eu já está mais tranquilo. Mas foi difícil. Foi a pior experiência da minha vida, ou a maior. Porque, assim, a gente evoluiu até um certo ponto. A gente pensa, comigo não acontece nada, as pessoas não estão reclamando da tua. Quando chega a nossa vez, porque ele diz assim, vocês estão indo no centro espírita, estão melhorando, mas eu deixei vocês livres para vocês se melhorarem, se estudarem. Agora, vou mandar uma promissáriazinha. Porque assim, eu quero fiz uma viagem para a Europa, para os Estados Unidos, para a África. Eu vou saber como é que é o clima, o vestuário, a alimentação, a moradia. Mas viajar é uma opção. Eu vou se eu quiser. Vou ver a moeda corrente. Mas morrer é obrigatório. Então vamos estudar para saber o que acontece. Não, vou deixar para quando chegar na hora. Quando chegar na hora, eu vou pedir, pelo amor de Deus, para não deixar morrer. Vamos ir, agora que a gente tem condição de ir no centro espírita, de conversar com as pessoas, vamos abrir a mente. Agora que é a hora da gente, poxa, tem mais coisas. Porque depois da lá tem gente que diz assim, pessoa tão bom, a pessoa tão legal, morreu, por que tem que fazer isso? Claro, ele não vai virar um carcará, ele vai virar uma pessoa boa, se melhorou, vai saber, poxa, nós agora, se a gente der para um piripá que a gente cair, a gente sabe que está sendo acolhido, está sendo orientado, auxiliado. Mas se a gente está lá fora no boteco, dá um piripá com mais de 30 anos, eu era totalmente fora da casinha, e isso, você desse um piripaque naquela época, ele estaria ainda perambulando por aqui. E tem André Luiz fala que os espíritos que não têm noção nenhuma, depois de desencarnados, passavam na frente da colônia nosso lar, outras casas de resgate, passavam na frente e nem olhavam para a porta. Não é porque eles tinham preconceito, é porque não viam. Os espíritos superiores veem os inferiores, mas os inferiores não veem os superiores. Então, assim, vamos nos instruir. A vida é mais do que isso. Daqui a pouco, nós vamos botá-lo na cama, depois de fazer as obrigações todas, ele vai dormir. E nós vamos sair do plano espiritual. Vamos falar com familiares que já nos precederam em túmulo, outros que ainda não, amigos, pessoas que a gente nem pensava dessa. Sonhei com fulano, com Beltrana. Nos encontramos. Poxa, a realidade daqui a pouco, nós vamos chegar de manhã no nosso corpo, se for assim, e ele não vai mais me receber, nós vamos querer levantá-lo, não vai conseguir, está fechado, morreu. Nós vamos chegar, ele vai morrer, ele não vai morrer para nós chegar. Nós vamos chegar, ele vai estar morto, não vai mais nos aceitar. E daí? Onde é que nós estamos com o pensamento? Qual é a referência nossa? É um boteco, é uma igreja, um centro espírita? Vamos aonde estamos vinculados. Não é porque nós morremos que vamos vir a santo. Porque morrer é um fenômeno biológico, mas desencarnar é mais difícil. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura que nós falamos de vícios. Vamos dar mais um pulinho. A incredulidade e a simples dúvida quanto ao futuro
as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que pode fazer é se matarem? Depois nós prosseguimos. Agora, Divaldo Pereira Franco, um dia termina uma palestra, todos conhecem Divaldo, né? Sabem quem é, ou a maioria sabe. E uma senhora disse para ele: Divaldo, vou sair daqui e não sei se vou chegar em casa. Por que, minha irmã? Vou me matar. Mas por quê? Vou me matar. Quando que a senhora pretende fazer isso? Talvez no caminho eu já me mate. Então, parei, fazer uma proposta para a senhora. Amanhã a senhora venha aqui na mansão do caminho de manhã, pode ser? A senhora vai se matar mesmo? Não se mata essa noite, volta amanhã. Pode ser? Tá, então tá. E ela voltou. E está até hoje, voluntária, porque viu crianças precisando de carinho, de colo, de auxílio, pessoas lá de várias idades, gestantes. Pronto, se ocupou a mente, acabou o problema. Está até hoje lá. E se Divaldo dissesse para ela: pode se matar, o problema é seu. Uma vez em Bezerra de Menezes, num estudo que nós estávamos, uma moça saiu chorando, chegou chorando. Mas na época eu era, assim, um pouco mais aloprado. Tinha começado há pouco tempo na doutrina, né? Aí eu assim para ela: eu não sei como é que é, foi a inspiração. E o que houve? Uma mulher, uma moça linda, muito bonita. Vão me matar, vão me jogar debaixo do ônibus. Coitado do motorista, não tem culpa, mas eu fiquei quieto. E que tu vai me matar, tu já sabes. Como é que tu vai vir na próxima? Eu venho aleijada, cega, surda, cadeira de roda, eu pago. Mas aí vão me matar. Digo: tudo bem. Estás com um corpo bem bonito, com todo o movimento. Não estás conseguindo, como é que tu numa cadeira de roda vais conseguir? Aí ela saiu. Não disse mais nada, saiu. Mas eu não soube notícia, acho que não se matou nada. Alguém já viu essas figuras aqui? Não, viu assim, ao vivo, mas já estão familiarizados com essas figuras aqui, né? Essa figura aqui simboliza nós, espíritos, não temos forma. Aqui é o nosso corpo espiritual, que Allan Kardec chama de perispírito. Ou seja, do grego, peri, ao redor do latim espírito, ao redor do espírito, que dá forma ao nosso corpo físico. Já usamos esse exemplo aqui. Se nós pegarmos uma forma para fazer um pão ou um bolo, e essa forma estiver amassada, quando nós tirarmos a massa ali, vai estar amassado no mesmo lugar, certo? No livro Memória de um Suicida, muito interessante esse livro, gravem meu nome, Memória de um Suicida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, que era uma médium tipo Chico Xavier, já era desencarnada, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, que foi um poeta português da Europa mesmo. E ele ficou cego e se suicidou. E aí, vamos sintetizar a história, porque é uma história longa, mas é um livro, é grosso, mas vale a pena. A gente começa e não quer mais parar de ler. E ele se suicidou. Mas teve um que foi para as cavernas, porque eles foram todos para as cavernas. Aí, só curiosidade para quem não leu ainda. E lá tinha um que era de Portugal também, e a mulher se separou da mulher, não queria, mas a mulher se separou dele, a mulher chegou com o namorado lá para... E ele não aceitou, e enganou ela, e ela pedindo para não matar, matou ela enforcada e depois deu um tiro no coração. Foi para o plano espiritual com dois agravantes, sendo feminicida e suicida. Chega no plano espiritual, Camilo Castelo Branco começou a se melhorar, tá? Depois de algum tempo, mas é assim, eu vou dar mais
spoilerzinho. Maria Santíssima, a mãe de Jesus, é dirigente da colônia espiritual, que é uma das mais bonitas que tem perto da terra, se chama Colônia Espiritual Maria de Nazaré. Então ela só recolhe suicidas. Inclusive, ela recolheu Judas Iscariotes, que Judas se preparou para viver em várias reencarnações dificílimas, porque além de vender Jesus, ele se suicidou. E aí, na última, que ele teve aqui conosco, teve no corpo de uma mulher, por isso que o espírito não tem sexo. Ele foi Joana d'Arc, que foi queimada na fogueira viva, queimada na fogueira viva, da fogueira, foi queimada viva com 19 anos. O espírito não tem sexo, vem do corpo de mulher. Agora, não nesse livro, mas um relatozinho. Cristóvão Colombo, o descobridor das Américas, ele, depois de desencarnado, naturalmente, ele veio sendo o baloneiro, o padre baloneiro. Não é aquele maluco que voa de balão. Balão mesmo, balão. Ele foi um dos pioneiros. Depois ele veio sendo Santo Dumont. Só que no corpo de Santo Dumont, com a invenção dele do avião, ele começou a observar os paulistas e os mineiros se degladiando no ar, se matando. O que ele fez? Passou a corda no pescoço, quebrou a terceira vértebra. Ele volta, ele ficou devendo 15 anos, porque não era para se suicidar. Ele volta sendo filho de Clóvis Tavares, um mineiro que Chico Xavier conheceu e disse: menino, vai cair do carrinho aos 9 meses, vai quebrar a terceira vértebra e aos 15 anos ele vai desencarnar, porque era o que Santo Dumont ficou devendo. Então, assim, pisamos na bola, tentamos deter a lei divina, vamos pagar. Então, esse que matou a mulher, no plano espiritual, ele dizia para Camilo: Camilo, eu não sinto minhas mãos, porque ele manchou não no ato dele próprio, mas quando nós fazemos alguma coisa para os outros, nós também marcamos o nosso perispírito. Então ele marcou nas mãos, porque começou a entortar os dedos, tipo assim, a pessoa com hanseníase, o nervo, porque é um corpo biológico, que tem toda a biologia que dá formato desse aqui, e ele começou a ouvir a voz da mulher pedindo para não matá-lo, a consciência cobrando. E ele disse para Camila: eu vou ter que reencarnar sem as mãos, porque não tem outro jeito. E realmente ele reencarnou no Rio de Janeiro, foi abandonado pela mãe, uma senhora de uma favela recolheu ele sem as duas mãozinhas, porque foi o único alívio que ele teve. E quem não conhece Deus, quem pensa que é um castigo, meu Deus, por que esse anjo está sendo castigado? Primeiro, que Deus não castiga, Deus ama. Segundo, porque não é um anjo, é um espírito já velho nas tendências. Então, assim, oportunidades. A gente vê pessoas deficientes visuais. Poxa, eu vi uma moça sem os dois braços, tirar com o pé uma carteira de cigarro de bolso, tirar o isqueiro, acender o cigarro, botar na boca com os dedos nos pés. Eu digo: meu Deus, que preparo que teve essa criatura no plano espiritual para vir. Semana passada eu vi acho que é em São Paulo, uma repórter entrevistando um rapaz, só um pouquinho, aqui, ó, não tinha as duas pernas e não tinha os dois braços, dando palestras em firmas, em empresas. O cara, a gente, num aparelho assim, televisivo, não dá mais vontade de tirar o olho dele. Não tirar o olho dele, arrancar, porque ele já... mas de parar de olhar para ele, porque o cara, ele tem uma energia tão grande, ela assim, eu poderia estar em cima de uma cama reclamando pelo que eu não tenho. Olha como é que eu estou. Ele em pezinho assim na cadeira de rodas. Eu não foco no que eu não tenho, eu foco no que eu tenho. Eu tenho só um toquinho de braço. Ela assim na aula, eu colava fita durex aqui, um lápis e escrevia. Foquei no que eu tenho. Eu casei, não foi para receber, eu casei para doar. Tem um casal de filhos adolescentes lindos. Ela assim, minha meta de 2022 para 2023 era comprar um carro e dirigir. Todo mundo dizia que no Brasil eu não iria conseguir. Em janeiro eu comprei o carro. Em fevereiro um amigo meu fez uma adaptação lá, ele não disse qual. Em março eu tirei a CNH e agora eu vou começar a dirigir. Olha, não, é um tapa na cara.
Porque ela assim, eu sou feliz porque me acordo de manhã, eu escovo meus dentes, eu tomo meu café, tomo meu banho, me visto, saio para trabalhar. Aí a gente fala, mas como? Como é que pode? Porque se preparam no plano espiritual para virem assim. Ou, talvez não foi por suicídio, talvez vieram assim, como tem aquele cego de Jerusalém, que, ouvindo o pessoal dizendo que Jesus ia passando, ele estendeu a mão e disse, Senhor, pode me curar? E os discípulos perguntaram, quem pecou? Foi ele ou os pais deles? Tinham a ideia da reencarnação, mas na mente deles, os filhos pagavam pelos pais. Aí não dá, né? Meu pai está aqui, cabelo em branco, vou pagar pelos erros dele? De jeito nenhum, se fosse assim, eu não sairia. Não pagaria. Não era para falar isso. Mas aí ele fez uma minha lá no lago, no chão com a saliva. Porque a saliva, todo o nosso corpo é energia. A saliva tinha energia. Ele fez a lama, porque a terra também tem energia, passou nos olhos deles e mandou eles se lavar no lago de Siloé. E ele foi lá e lavou, enxergou. Mas aí aconteceu um fato engraçado até. Porque ele dizia, o pessoal que olhava para ele, e Jesus aí dizia assim, esse não é aquele que pedia esmola que era cego? Eu acho que não, é parecido. Aí ele dizia, sou eu. Fiquei curado. Chamaram o pessoal lá da sinagoga, porque quem admitisse que Cristo era o Messias, era expulso da sinagoga. E chamaram os pais deles. Esse é teu filho? É meu filho. Ah, era cego? Era cego. Como é que está enxergando? Não sei, pergunta para ele, ele já é maior. Perguntava para ele. O mestre Jesus veio olhando, aí perguntava de novo para os pais deles. Mas ele não era cego? Era cego, ele está dizendo. Claro que era cego. Como que ele ficou bom? Pergunta para ele. Pergunta, como é que ele tem abriu os olhos? Aí foi engraçado que ele disse, poxa, eu já falei uma vez, por que você não escutaram? Quer ser discípulo dele? Vai tu ser discípulo dele, te arranca daqui, expulsaram-no. Porque ele ficou bom. Aí a gente vai pensar assim, mas poxa, uma cegueira de nascença, Jesus não iria mentir, nem se esqueceu da reencarnação, mas ele pediu para a vida assim, para dar testemunho. Jesus disse, ele veio assim para dar testemunho das obras. Ele pediu para a vida assim, não era um espírito devedor, mas ele veio para complementar, um espírito lúcido. Aí nós vemos como José Arigó, que manifestava, incorporava, Dr. Fritz, à época, e Zé Arigó, Divaldo Franco, falou que tinha uma filha de Juscelino Kubitschek, o fundador de Brasília, tinha um tumor que os médicos não queriam operar porque ela iria perder o braço. E foram aconselharam aí falar com Zé Arigó, e aí, já quando ela chegou, o Dr. Fritz chamou ela no meio da multidão pelo nome. E ela veio, e ele se virou de costas ao Zé Arigó, perguntou se alguém tinha uma faca. Ninguém tinha uma faca. Aí uma tesoura. Aí tinha uma mulher, aí de volta ainda brinca, que bolsa de mulher é surpresa, né? A mulher foi tirando coisa do tirou uma tesoura enferrujada. Ele pegou a tesoura, partiu em 2 pedaços, se virou de costas e anunciou. Tirou o tumor de costas. Sem uma gota de sangue. Por quê? Porque os espíritos mais evoluídos, assim como tem pessoas encarnadas também que têm essa condição, o Saibaba Miliano era uma pessoa que tinha essa condição, tem o conhecimento de acelerar os átomos. Se nós tivéssemos possibilidade de acelerar os átomos no nosso corpo, nós varávamos essa planeta. Nós conseguiríamos plantar uma semente de abóbora, acelerávamos os átomos, no mesmo dia já o barato saía, no outro dia já estava dando fruto maduro. Então, por que não corre sangue? Porque é acelerado o átomo, os átomos são acelerados, igual a gente pegar um alicate, um suporte, vai lá tirar uma brasa do fogo, a gente tira aquela brasa não se queima. Por quê? Pegou um suporte. Então, eles usam isso, aceleraram os átomos, tirou aquilo ali. Tudo natural, não há milagres. O único milagre que nós podemos
supor, imaginar, e que nós temos a certeza que acontece, é o milagre da transformação do mundo interior. Quando nós desanimamos da vida, quando nós ficamos só dentro das quatro paredes, quando nós não temos mais vontade de sair, de conversar, de alimentar, de tomar banho, de se realizar, de trabalhar, vamos tomar cuidado. Não é feio a gente procurar um psiquiatra, procurar uma casa espírita, uma casa religiosa, outra, e porque o centro espírita é uma casa religiosa. A religião é do latim religare, só se religa o que foi desligado. Nós estamos religando a Deus. Então procuremos, não é vergonha. Muito pior é a gente, no egoísmo excessivo, não pensar mais no pai, na mãe, na mulher, no marido, nos filhos, nos irmãos, e querer resolver o problema com as próprias mãos, se suicidar. Porque a gente vai deixar várias pessoas que dependem de nós, vão ficar em situações difíceis. Já pensou? O que houve? Ah, se matou. Infelizmente acontece. Não que os suicidas estejam perdidos, porque agora, se o Nazareno me permite, eu vou só ler a prece dos suicidas que está nesse capítulo 28, que é um dos 84 itens, porque todos nós estamos seguros. Nós vamos ter que ser, agora é que está. Agora é que vem talvez um alento, um desânimo, mas nós vamos ter que falar, nós vamos ser espíritos crísticos. Sabe o que é isso? Os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, nós vamos ter que ser. Porque senão, por que estamos aqui? Poxa, os animais, eles comem, fazem sexo, descansam. Mas não viemos aqui só para isso. Nós viemos com uma finalidade a mais. Pessoas lá que dizem assim, poxa, vai aquela pobre lá com um carrete de filhos, e tem até aquela história que uma mulher ia com 6 crianças, o homem passou e disse, por que a senhora não deixa metade deles em casa? Assim, pô, foi o que eu fiz. Então, assim, hoje em dia, porque assim, a maioria dos casais quer ter um filho, é louvável, mas aí aquelas criaturas pobres que moram lá no barraquinho, tem a casa cheia, uma creche. Então, assim, nós que queremos ter um filho só, seja por qual motivo for, estética ou situação financeira, não importa. Só quero ter um. Mas lá tem uma que tem 6, 10 filhos. Então, vamos fazer o quê? Se eu quero ter um só, eu vou auxiliar ela. Vamos auxiliar aquela que deu uma oportunidade para os espíritos reencarnarem, porque nós não demos oportunidade, eles vão ter que procurar o lugar que está dando acessível. É lá, é compromisso da mulher, do casal, não tem problema, seja lá o que for. Mas vamos auxiliar, fazer, dar apoio, suporte para criar aquelas crianças. Então, é assim, suicídio é a loucura. Agora nós vamos, o item é o 71, que primeiro tem um prefácio. Ouçam bem o que Allan Kardec diz. O homem não tem jamais o direito de dispor da sua própria vida, pois só a Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno, quando o julgar oportuno, cativeiro do nosso corpo. Apesar disso, a justiça divina pode abrandar o seu rigor, em virtude de certas circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis furtar-se às provas da existência. Por exemplo, qual é o abrandamento que nós vamos ter no suicídio? Se a gente sai aqui, chega ali no lote ali, dá um susto e dá com a cabeça no muro se suicidou. Vai ter um atenuante porque não foi uma premeditação. Mas se eu pensar assim, eu vou me jogar da ponte, eu vou atravessar a rua aqui, olhar para ver se não vem carro, vou pegar um ônibus, chegar lá, vou soltar, vou pagar o cobrador, vou certinho lá, premeditei tudo. Então esse vai ter um agravante, porque premeditou. A gente vê as coisas delas, mas a gente fica cego. É igual um assassino. Eu tenho um amigo que estava preso, militar, estava preso porque matou uma mulher, que a mulher deixou dele, na primeira audiência a mulher disse que está com meu namorado no carro. Ele foi lá, pegou o revólver e matou ela. Aí ele disse para mim na prisão, estava assim de van, se tivesse alguém que me chamasse naquela hora, eu não teria matado ela.
Eu falei isso em casa, minha irmã trabalhava na época no que ele disse, então foi esse caso com uma amiga minha, o filho dela estava no colégio, adolescentezinho, e a bola, estava jogando bola, valou o muro. E aí ficou olhando assim, viu o senhor, ele, tio, pega a bola. E o tio não pegou, o rapazinho contando para a mãe, o homem não pegou, o tio não pegou, falou, pegou o revólver, matou uma mulher. Aí eu falei para ele, Gabriel, teve alguém que te chamou, e narrei a história para ele, manda a mulher vir aqui que eu quero conversar com ela. Eu digo, por quê? Agora já cometeu esse ato, ficou cego, cego e surdo, não ouviu mais ninguém. Foi lá, porque quando a gente quer fazer o bem, a gente vacila, mas quando é para fazer o mal, a gente vai e faz. Nossa mente é doida. O suicídio assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena e que, ao ser preso de novo, será tratado com mais severidade. Assim acontece, pois, com o suicida, que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Agora vem a prece. 3 folhinhas dessa aqui e já termina. Minha brincadeira. Prece. Sabemos, Senhor, qual a sorte que espera os que violam a vossa lei, Senhor, para abreviar voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Estendei-a sobre esse Espírito, Senhor, e possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que suporta por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons Espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai o remorso pela falta cometida, e que a vossa assistência lhe dê a força de enfrentar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam levá-lo novamente ao mal, prolongando os seus sofrimentos ao fazer perder o fruto das novas experiências. E a ti, cuja desgraça provoca as nossas preces, que possa a nossa comiseração adoçar a tua amargura, fazendo nascer em teu coração a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas tuas próprias mãos. Confia na bondade de Deus, que espera sempre por todos os que se arrependem, e só é severo para os que têm coração empedernido. Só para encerrar mesmo, uma senhora procurou Chico Xavier, que tinha 2 filhos saudáveis, e um veio sem os braços e veio cego. E uma gangrena, os médicos queriam amputar 2 pernas, e ia ficar cego, sem os braços, sem as pernas, sobre uma cama. E Emmanuel disse para ela assim, para Chico assim, fala para ela que o filho dela se suicidou nas 10 últimas reencarnações. E ele pediu para vir assim sem os braços, para não poder fazer nenhuma besteira, e cego para não ver um precipício ou um carro passando para se atirar. E ele veio. E ele pediu para se estivesse pensando para tirar os últimos recursos. E ele, como era bom de audição, ele estava ouvindo uma cachoeira. Ele estava pensando em ir devagarzinho até lá e se jogar novamente na cachoeira, se precipitar ali e se suicidar. Então, por auxílio divino, a gangrena tirar as 2 pernas. Ia ficar vegetando sobre uma cama, só ouvindo e falando. Mas iria passar uma reencarnação sem se matar. Porque é uma loucura. Isso aqui é um amigo que nós temos. Nós não matamos ele, nós não nos matamos, nós matamos ele. Esse amigão, que nós não convidamos ele para nos trazer aqui, simplesmente temos um café, temos um banho, um analgésico, e vestimos ele, vamos embora. Nem cogitamos, está descansado. Quantas vezes a gente levanta, como Chico Xavier uma vez levantou, parou, se encostou na parede e disse para ele assim, já te dei cama, já te dei remédio, já te dei comida. Quer ficar, fica porque eu vou. Tá? Ele funcionou e eu tenho que acompanhar. Então é assim, é o nosso amigo, para todas as horas. Vamos deixar ele gastar as energias, porque eu, em vez de cometer esse ato louco, suicídio hoje, mas amanhã eu iria ter um infarto e morrer dormindo, ou iria ter um acidente e morrer. Poxa, para que eu fui antecipar? Vou entrar como suicida, podia entrar naturalmente no plano espiritual, rever ou ver pelos familiares que já nos
perceberam. Se eu me matar, aí eu vou me distanciar. Houve, Chico Xavier psicografou um livro que na época, mais um minutinho, que na época do Brasil Colônia, os fazendeiros da época, talvez muitos de nós também, não davam valor para as pessoas pobres. Então, tínhamos uma filha, queríamos contratar um professor de piano para ela especializar. E teve uma que o professor era pobre e estava ali sendo remunerado para dar aula. Mas, poxa, ficar o dia todo, todo dia, ao lado de uma moça ou do moço, aquela energia, e ali, aquele carinho, aquela permuta de sentimentos, se apaixonaram. E o que o dono dela, o pai dela, fez? Internou no convento. Ficaram desesperados quando ele soube. E ela chegou lá, fugiu, pegou de novo, se suicidou. Ele, a mesma coisa, se suicidou. Enterrado no mesmo cemitério. E aí é que está. Olha só o ato, a loucura. Em cima da tampa da sepultura, um de costa para o outro. E ele dizendo assim, fulano, será que tu andas que eu não te vejo mais? E ela de costa para ele dizendo, onde é que tu estás, meu amor? Porque assim, castigo não, é porque eles quebraram aquele vínculo com o suicídio. Se fosse naturalmente, se fosse para ficarem juntos, almas que vieram para continuar o seu progresso, não têm o direito de se matar. Agora ficam pertinho sem se ver. Não conseguem se sentir, se escutar. Então, suicídio, meus irmãos, nunca. Vamos tomar medicamento, vamos procurar psiquiatra, vamos procurar conversação fraterna na casa espírita, vamos nos ocupar, vamos limpar quintal, vamos arrancar matinho, vamos capinar o terreno dos outros, mas vamos fazer alguma coisa para não entrar por essa porta falsa. Eu sei que eu deixei muita dúvida, talvez alguma polêmica, mas a doutrina espírita é isso, não é aceitar, é questionar. Já deixei ali marcado o capítulo, os itens, e se não tiver jeito de vocês se elucidarem, procurem os dirigentes, os trabalhadores, as trabalhadoras da casa espírita, que sabem muito mais do que eu, com certeza, e terão mais tempo para passar, mais jeito para passar para vocês. Eu passei, extrapolei a hora, talvez nunca mais me convide, mas pelo menos hoje eu falei bastante.